Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. O Amapá enfrenta um surto de sarampo e registra as 2 primeiras mortes pela doença. O sábado de vacinação contra a Covid pelo país. Várias cidades registram filas nos postos de saúde. Depois de 40 horas, bombeiros de Pernambuco encontram os corpos de pai e filha atingidos por um deslizamento de terra. E ainda o frio no sul. A sensação térmica ficou perto de zero em várias cidades gaúchas. Hoje é sábado, 15 de maio, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com um alerta para um surto de sarampo. O Amapá confirmou hoje 2 mortes pela doença. A Rafaela Bittencourt tem os detalhes direto de Macapá. Olá, Mônica. As mortes são de 2 crianças de 4 e 7 meses de idade. A primeira morte foi confirmada no dia 28 de março, aqui em Macapá. A criança de 7 meses apresentou os sintomas iniciais em 24 de fevereiro. Ela vivia com a família na zona oeste de Macapá. O outro óbito era investigado entre 2 gêmeas indígenas de 4 meses que morreram em dias diferentes com sintomas parecidos, no município de Pedra Branca do Amapari. A Superintendência de Vigilância em Saúde confirmou ontem a morte de uma delas por sarampo. A outra criança indígena morreu de dengue. Os registros das mortes acontecem no momento em que o estado vive um surto da doença. Apenas nos 5 primeiros meses deste ano, o estado já superou o número de casos de sarampo catalogados durante todo o ano de 2020. Até 11 de maio, foram 320 pessoas confirmadas com a doença, diante de 297 casos entre janeiro e dezembro do ano passado. Outras 18 notificações estão sob investigação epidemiológica. O Amapá hoje é responsável por 80% de todos os novos casos de sarampo registrados no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Voltamos com você, Mônica. E o sábado é dia D de vacinação contra a Covid nas 2 maiores cidades de Goiás. A campanha foi ampliada para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. A Patrícia Bringel tem as informações direto de Goiânia. Olá, Mônica. A mobilização em Goiânia foi intensa durante todo o dia, com o funcionamento de mais de 40 postos de vacinação. A maioria atendendo ao grupo de comorbidades com agendamento pelo aplicativo. Aqui em Goiânia estão sendo vacinados doentes crônicos a partir de 18 anos. Neste sábado, os idosos com 62 anos ou mais também receberam a 2ª dose da vacina Coronavac. 700 vacinadores trabalharam durante o dia aqui na capital. A vizinha Aparecida de Goiânia também está vacinando desde ontem pessoas com comorbidades com idade acima de 18 anos. Por lá, também houve imunização hoje contra a gripe. Mônica Teixeira. E Belo Horizonte também começou a vacinar hoje pessoas com comorbidades de 34 a 41 anos. Durante a manhã, filas foram registradas em alguns pontos. A Manuela Borges conta que a Prefeitura anunciou mais uma ampliação do público imunizado. Oi, Mônica. Olha, Minas Gerais recebeu em torno de 300 mil doses da Coronavac entre quinta e sexta-feira. E essas doses continuam armazenadas na Central Rede de Frios aqui na capital. E o que chama a atenção é que elas ainda não foram redistribuídas para as 28 regionais de saúde de Minas Gerais. Enquanto isso, 371 mil mineiros estão aguardando a chegada da Coronavac para tomar o reforço e completar a imunização. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o procedimento segue padrão, normal, que precisa antes fazer um alinhamento junto com o Conselho, que representa as secretarias municipais de saúde, para definir quanto cada prefeitura vai receber de dose e também fazer a definição do público-alvo. Agora, aqui em BH, por exemplo, idosos de 64 a 66 anos estão com a vacina, com a 2ª dose da Coronavac em atraso. E a expectativa, segundo o governo do estado, é que a redistribuição das doses aconteça na segunda-feira, Mônica. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o problema também foram as longas filas. Teve gente que chegou ontem à noite para tentar se vacinar. O Diego Aidar acompanhou.
Aqui no Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, as pessoas enfrentaram uma longa fila e muita aglomeração para conseguir garantir a segunda dose da vacina Coronavac. Teve muita gente que veio a pé e teve uma fila muito grande. Algumas pessoas chegaram ontem, no fim da tarde, para conseguir garantir a imunização. A fila foi grande para quem estava a pé e para quem estava de carro no sistema drive-thru. A espera foi maior ainda. Temos que esperar, né? Fazer o quê, né? O negócio é tomar vacina, né? Isso que é importante. É o mais importante disso aí. O sol a gente aguenta aí, bota um jornalzinho, tapa a cabeça aí e tal, e vai aguentando, vai levando, né? Minha mãe está em casa, eu estou tentando chegar até lá na frente para ela poder vir para tomar a vacina, porque ela é deficiente visual, não tem condição de ficar assim na fila. Eu tenho marca-passo e tenho coração grande, aí eu não posso ficar em pé, não posso andar montando assim, 2 minutos eu tenho que sentar ainda. A senhora trouxe o banquinho por causa que eu fico com falta de ar. A gente tá aqui, ó, fica assim, ó, pescando e com medo, né? Porque a gente não sabe. Vai que semana que vem eu não vou arriscar, de semana que vem vir aqui e não ter. Também teve muita fila e aglomeração em Nova Iguaçu. As pessoas precisaram ter paciência para conseguir se vacinar. Diego Aidar para o Brasil TV. É muito sacrifício, né, para conseguir uma dose da vacina. E Salvador também registrou longas filas no mutirão para aplicar a segunda dose da Coronavac hoje. A Camila Marinho mostra pra gente. Olá, Mônica. Mutirão de vacinação neste sábado em Salvador para aplicação da segunda dose da Coronavac. O sábado foi de longas filas em todos os pontos de vacinação. Mutirão de 28 horas começou às 8 da manhã. Se estendeu durante todo o dia, vai atravessar a madrugada e termina amanhã ao meio-dia. Mas 2 horas antes de começar, já tinha filas enormes em muitos locais. Muita gente que só deveria vir à tarde decidiu chegar mais cedo. É que esse mutirão foi dividido em 3 etapas. Pela manhã, pessoas com data de retorno até o dia 2 de maio. À tarde, pessoas com data de retorno entre os dias 3 e 16 de maio. E a partir das 10 da noite até as 7 da manhã de domingo, para pessoas que fizeram agendamento pelo site. Esse mutirão é exclusivo para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Só aqui em Salvador são cerca de 63 mil pessoas que estão com o retorno atrasado e a expectativa da Prefeitura é regularizar a situação. Isso porque ontem foram entregues 40 mil doses da Coronavac só para Salvador, que se juntam a outras 25 mil que estavam em estoque. Volto com você, Mônica. É pouca vacina para muita gente, né? Em Fortaleza, o mutirão é para aplicar a primeira dose das vacinas da Pfizer e Oxford AstraZeneca. A segunda dose de Coronavac está atrasada para mais de 9 mil pessoas. O Alessandro Torres explica para a gente. Oi, Mônica. Hoje estão se vacinando com a primeira dose em Fortaleza profissionais da saúde que não trabalham diretamente no combate à Covid-19. As vacinas usadas são Pfizer e AstraZeneca. Também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades. Nesse caso, elas estão sendo convocadas de acordo com a idade e o tipo de doença pré-existente. A vacinação com a Coronavac continua suspensa em todo o Ceará pelo segundo dia seguido. O estado recebeu 136 mil doses do imunizante desde quinta-feira, parte delas de uma ação judicial movida pelo governo do estado contra a União. 42 mil doses foram distribuídas para Fortaleza, que tem 9 mil idosos com a segunda dose em atraso. Amanhã, Fortaleza vai ter um mutirão para vacinar esse público. E segunda-feira passa a valer o novo decreto estadual que amplia o horário de funcionamento de comércios, serviços e restaurantes até às 9 horas da noite e diminui o toque de recolher, que começava às 8 da noite e agora vai das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Mônica. E a cidade de Botucatu, no interior paulista, recebeu 80 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca para uma vacinação em massa contra a Covid-19. A repórter Gabriela Prado explica que todos os moradores de 18 a 60 anos vão tomar a primeira dose a partir de amanhã. Oi, Mônica. Amanhã tem vacinação em massa aqui em Botucatu. A cidade foi escolhida como sede do estudo de efetividade da vacina Oxford AstraZeneca. Os pesquisadores querem saber como a vacina se comporta na vida real, ou seja, se as doses conseguem diminuir casos graves da doença e também como a vacina age contra as variantes. 49 pontos de imunização foram montados aqui na cidade para atingir um público de até 80 mil pessoas. Essa é a população da cidade entre 18 até 60 anos. Só não pode vir se vacinar
os adultos que tomaram a vacina da gripe nos últimos 15 dias, quem teve coronavírus nos últimos 30 dias e grávidas, já que a recomendação da Anvisa é que elas não recebam a dose da Oxford de AstraZeneca. A vacinação vai ser das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde e toda a segurança na cidade foi reforçada para a imunização. A polícia vai estar nos 49 pontos de vacina para fazer a segurança. Mônica. A cidade de Batatais, também no interior de São Paulo, entrou em lockdown completo para evitar o avanço da Covid. Os moradores do município, que tem pouco mais de 60 mil habitantes, vão ficar sem transporte público por 17 dias. As medidas entraram em vigor à meia-noite. Os supermercados podem abrir só até segunda-feira. As lojas já estão todas fechadas, os serviços suspensos. O lockdown vai até o dia 31 de maio e pode ser prolongado, se necessário. O toque de recolher vale das 8 da noite até as 5 da manhã. Quem desrespeitar pode pagar multa de R$ 1.100. Importante lembrar que a campanha da vacinação contra a gripe também está em andamento. E em Curitiba, hoje, teve mutirão. Quem tem os detalhes é o repórter Ronaldo Hempel. Oi, Mônica, o mutirão contra a gripe aconteceu das 8 da manhã até as 2 da tarde aqui em Curitiba. E em função da baixa procura no início do dia, a prefeitura ampliou o público atendido. Ao longo do sábado foram imunizados contra a influenza todos os idosos com 60 anos ou mais, professores, profissionais da área da saúde, crianças, gestantes e também as mulheres que tiveram bebês recentemente. Até agora, Curitiba imunizou cerca de 20% desses grupos prioritários, quando a meta é chegar a 90%. A vacina contra a gripe não previne contra a Covid, mas auxilia a desafogar o sistema de saúde, que segue sobrecarregado durante a pandemia. O mutirão contra a gripe aconteceu também em outras cidades do Paraná, como Londrina, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Mônica, eu volto contigo aí no estúdio. É isso, importante se vacinar contra a gripe também. A seguir, depois de 40 horas, bombeiros de Pernambuco localizam os corpos de pai e filha atingidos por um deslizamento de terra. E ainda, o frio no sul. A sensação térmica ficou perto de zero em várias cidades gaúchas. O Brasil TV volta já já. O Brasil TV está de volta com mais um caso de violência no estado do Rio. Um morador morreu baleado dentro do quintal de casa. Ele foi atingido por traficantes depois de reclamar do som alto. E quem conta essa história absurda pra gente é o Eduardo Tchau. Oi, Mônica. Um homem de 32 anos morreu depois de levar um tiro no quintal de casa, na comunidade de Santo Cristo, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A divisão de homicídios no Niterói abriu um inquérito para investigar o caso. Segundo a polícia, a esposa da vítima foi conversar com os traficantes e pedir que eles diminuíssem o barulho, porque a filha do casal não conseguia dormir. Como o barulho continuava, ele também foi falar com os traficantes e pedir que eles diminuíssem o som. Foi quando a esposa contou que ouviu um tiro e encontrou o marido caído no quintal de casa. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou ainda que a comunidade de Santo Cristo vive uma briga entre facções. Eu volto com você, Mônica. Obrigada, tchau. Ainda no estado do Rio, a Polícia Federal e a Prefeitura de Angra dos Reis, na Costa Verde, prenderam 4 pescadores perto da Ilha Grande. Eles faziam arrasto de camarão em período de defeso, como é chamada a época de reprodução, quando a pesca é proibida. A Maria Mariana traz todos os detalhes para a gente. Oi, Mônica. A Polícia Federal também apreendeu 2 embarcações e 100 quilos de pescado, sendo 30 quilos só de camarão. A gente tem imagens dessa operação, que foi a segunda feita pela Polícia Federal nessa semana aqui em Angra dos Reis. Como você disse, a gente está no período do defeso da espécie. Isso significa que, além da pesca, o transporte e a comercialização também ficam proibidas até o dia 31 de maio.
Esses pescadores foram soltos porque pagaram fiança, mas ainda assim vão responder pelo crime ambiental de pesca durante o período ilegal. E a Polícia Federal também conta com a participação da população durante esse período, que pode denunciar através do número 0300 253 1177. Até o dia 31 de maio, outras operações ainda vão acontecer. Eu volto com você, Mônica. E depois de 40 horas de buscas, os bombeiros encontraram hoje os corpos de 2 vítimas da mesma família, depois de um deslizamento de terra na Grande Recife. Pai, mãe e 2 filhos estavam em casa quando a barreira deslizou. O Juliano Roque acompanhou. Depois de 40 horas de muito trabalho, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil conseguiram encontrar os 2 últimos desaparecidos dessa tragédia que aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Pai e filha foram encontrados mortos, abraçados no sofá de casa. O corpo do filho foi encontrado ainda na quinta-feira à noite. O da mãe foi retirado dos escombros ontem. Parte da barreira que desabou e destruiu a casa da família tinha mais de 50 metros de altura. Chovia muito na hora e eles não conseguiram sair, nem muito menos pedir ajuda. Inconsolável, né? É uma perda irreparável de 4 membros de uma família só. É apavorante dormir na situação achando que qualquer momento a barreira pode cair, né? Nesse momento, eu e meu marido estamos dormindo na sala, com medo. As equipes técnicas de engenharia da Defesa Civil do município, né, identificaram que tem uma fenda lá em cima, uma fenda que está com possibilidade de avançar e ter novos deslizamentos. E fizemos a interdição de várias casas aqui, inclusive chegamos a 12 interdições e retiramos já essas famílias para que evitasse algum outro acidente. A Defesa Civil interditou toda essa área porque há sim o risco de novos deslizamentos. Juliano Roque para o Brasil TV. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal. O enterro é amanhã no cemitério do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. E no Amazonas, a cheia dos rios já afetou mais de 50 municípios do estado e mais de 47 mil pessoas. A Daniela Branches tem as informações. A subida das águas aqui no estado do Amazonas está num ritmo bem acelerado em 2021. 350 mil pessoas já foram afetadas pela cheia dos rios aqui no estado. Dos 62 municípios, 52 foram atingidos aí pela subida das águas. O governo do estado do Amazonas informou que já enviou para as localidades onde foram afetadas cerca de 250 toneladas de alimentos, além de água mineral, madeira e outros itens para tentar minimizar as dificuldades das pessoas que foram então atingidas pela cheia dos rios aqui no estado. No município de Coari, a 363 quilômetros da capital do Amazonas, uma menina de 13 anos foi encontrada morta no fundo do rio Solimões, no quintal da casa dela. A família informou que ela sabia nadar e até o momento ainda não se sabe o motivo da morte. O rio Solimões já tinha invadido a casa dela lá no município. A informação do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Agropecuário do Estado é que os prejuízos da produção rural aqui no Amazonas já passam de 160 milhões de reais. Em Manaus, o Rio Negro está muito próximo de chegar à cota histórica da cheia do rio de 2012, quando o Negro alcançou 29 metros e 97 centímetros. Hoje estava em 29 metros e 64 centímetros. 15 bairros já foram afetados. As pontes também estão sendo construídas, assim como as marombas, que são os sobrepisos construídos dentro de casa em madeira para evitar que as pessoas convivam com a água. 4.200 pessoas já foram afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus. No norte, o problema é a cheia e no sul do Brasil, o destaque é o frio. Hoje, a sensação térmica ficou perto de 0 em várias cidades gaúchas. O repórter Marco Matos enfrentou temperaturas congelantes e mostra agora pra gente. Olá, Mônica. Hoje uma forte neblina escondeu Porto Alegre. Tanto que eu tô aqui em Almirante e não dá para ver a capital dos gaúchos. Hoje a temperatura mínima na cidade foi de 8 graus, mas com esse tempo úmido a sensação foi de ainda mais frio.
Pelo interior do estado, temperaturas ainda menores. Em Vacaria, no Alto da Serra, temperatura de 1 grau e 8 décimos no amanhecer. E em Pelotas, no sul do estado, o sábado foi o dia mais frio do ano até agora, com temperatura de 3 graus e 8 décimos. Durante toda essa semana, o Rio Grande do Sul tem registrado temperaturas congelantes, tanto que por vários dias consecutivos tivemos a formação de geada, principalmente nas cidades que ficam lá no alto da serra, caso de São José dos Ausentes, que é a cidade com maior altitude aqui do estado. E um detalhe curioso é que nem mesmo durante as tardes tem esquentado. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, hoje foi o 5º dia consecutivo com temperaturas máximas abaixo da média climatológica para o período. Mônica. E a gente ainda está no outono, né? Não chegou nem o inverno. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Bom domingo.